Você já sentiu aquela vontade de olhar para trás? Foi apenas um olhar. Um único instante. Um gesto que parece pequeno, mas que custou uma vida inteira. Enquanto uma cidade era destruída pelo fogo, uma mulher fez exatamente o que Deus havia proibido. Ela olhou para trás, e naquele momento, ela se tornou uma estátua de sal. Essa não é apenas uma história de juízo. É uma história sobre apego, saudade, escolhas e o perigo de não conseguir deixar o passado para trás. Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas por sua corrupção extrema. Violência, injustiça e perversão haviam se tornado algo normal. A Bíblia diz que o clamor contra aquelas cidades chegou até Deus. Diante disso, Abraão, o sobrinho de Ló, intercede. Ele questiona, pede misericórdia. Será que Deus destruiria o justo junto com o ímpio? Deus aceita poupar a cidade se houvesse justos ali. Primeiro 50, depois 40, 30, 20, até chegar a dezembro. Se houvesse apenas 10 justos, a cidade seria poupada. Mas não havia. Apenas Ló e sua família eram considerados justos aos olhos de Deus naquele lugar. Então, o Senhor toma uma decisão definitiva. A destruição era inevitável, mas o livramento para a família de Ló estava a caminho. 2 anjos visitam Ló à noite. Eles são claros e urgentes. A mensagem deles não deixava espaço para dúvidas. Levante-se, tire sua família daqui, porque o Senhor vai destruir esta cidade. A situação era tão grave que não havia tempo a perder. O aviso vem acompanhado de uma ordem direta, uma condição para a salvação deles. Fujam para salvar suas vidas. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Fujam para as montanhas, para que não pereçam. Era uma fuga, sem hesitação, sem despedidas. Era sobre obedecer e confiar. Mas nós sabemos que o coração humano nem sempre obedece tão facilmente, especialmente quando precisa deixar tudo para trás. Ao amanhecer, com a destruição iminente, os anjos apressam Ló, sua esposa e suas 2 filhas. A família hesitava, talvez apegada à casa, aos bens, à vida que conheciam. Então, a Bíblia diz algo impressionante, que mostra a profundidade da graça divina. Como ele hesitasse, os homens o pegaram pela mão, bem como a sua mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali, e os puseram fora da cidade. Porque o Senhor teve misericórdia deles. Eles são praticamente arrancados da cidade pela mão dos anjos. Eles não foram salvos por sua própria força ou decisão rápida, mas pela misericórdia de Deus. Atrás deles, Sodoma ainda está de pé, por um breve momento. Na frente, um futuro desconhecido, um novo começo. E entre esses 2 mundos, uma decisão silenciosa está sendo tomada no coração de uma mulher. Enquanto correm pela planície, a promessa de Deus se cumpre. O fogo começa a cair do céu, chuva de enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruição, juízo, o som, o cheiro, o calor. Tudo indicava o fim daquele lugar. Então, o texto bíblico diz, de forma simples, direta e trágica. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Apenas uma frase, um ato e uma consequência eterna. Não foi curiosidade inocente. Foi saudade, apego, talvez arrependimento de deixar tudo para trás. O coração dela ainda estava lá, no meio do pecado e da destruição. Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Mas por que uma estátua de sal? O sal na Bíblia tem vários significados. É um símbolo de permanência, de aliança e até de juízo. Nesse caso, a transformação em sal simboliza a interrupção e um juízo, que a fixou para sempre naquele momento de desobediência. Ela fica parada no meio do caminho. Nem mesmo Sodoma, o lugar da destruição. Nem no destino, o lugar do livramento. Ela se torna um memorial eterno, uma advertência visível para todos que passassem por ali. Alguém que foi resgatada pela misericórdia, mas que não conseguiu seguir em frente. Jesus, anos depois, resumiria essa história em uma frase curta e poderosa, enquanto ensinava sobre o fim dos tempos. Ele disse, lembrem-se da mulher de Ló. Essas palavras. Uma advertência atemporal. E aqui está a lição escondida para nós. A mulher de Ló perdeu a vida, não por estar fisicamente em Sodoma, mas por não conseguir deixar Sodoma para trás em seu coração. Ela foi salva, foi tirada de lá, mas seu desejo a puxou de volta. Quantas vezes Deus nos chama para avançar, para um novo começo, mas o nosso coração insiste em voltar. Pode ser um relacionamento que Deus já mandou deixar, um hábito antigo que deveria ter ficado no passado,
ou até mesmo fases da vida que já terminaram, mas que insistimos em reviver. Olhar para trás pode parecer inofensivo, apenas uma lembrança, mas pode nos paralisar espiritualmente, nos impedir de receber o futuro que Deus preparou. No final, Deus estava oferecendo o livramento, uma nova vida. Mas esse livramento exigia confiança total. Não era só sair da cidade. Era deixar o passado morrer. Era confiar que o futuro com Deus, mesmo sendo desconhecido, era melhor do que o passado conhecido, mesmo que ele estivesse sendo destruído. O futuro exige movimento. E quem vive olhando para trás, com um coração preso no que já foi, não consegue avançar para o que Deus tem pela frente. Se essa história falou com você, se você entende a importância de não ficar preso ao passado, comente aqui embaixo. Eu escolho seguir em frente. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, para não perder nenhuma história, e prepare-se. Porque o nosso próximo vídeo é sobre um rei poderoso que perdeu tudo por causa do orgulho. Você não vai querer perder